Futebol em Porto Novo. Estamos aqui na fábrica da Lasberg, uma de nossas patrocinadoras, e vamos fazer um programa diferente, com alguns representantes das pessoas mais lembradas no dia do jogo de futebol. Normalmente são mais lembrados que os artilheiros, que os goleiros, que os zagueiros, mas normalmente são os mais xingados. Então, nós estamos no outro lado do futebol, que não existiria se não tivéssemos a arbitragem. Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. Eu sou o Benno Kaiser, todo mundo me conhece aqui em Itapiranga, só os mais recentes chegaram por aí, talvez que não, mas a maioria, quem passou pelo futebol de Itapiranga me conhece. Trabalhei muito tempo como árbitro de futebol, né? No início do CMD, de 74 em diante até 80, aí eu parei. Né? Meu nome é Ignacio José Capos, sou professor aposentado, trabalhei 37 anos como professor de Estado e sou casado com a professora Ilse Terezinha Areche Capos e tenho 4 filhos, Márcio, Marco, Janiel e Joel. E o início das atividades esportivas como árbitro se deram nos anos 80, acho que se não me engano 1983 em diante. Na realidade, a gente se tornou autodidata na questão de arbitragem, visto que não tinha se feito muito curso. Comprei um livro no qual tínhamos as regras básicas do futebol, que ainda hoje estão em vigor, e a gente estudou e leu, e aí começou o processo de participação na questão da arbitragem, indicado primeiramente pelo Capelense, e onde a comunidade teve que indicar, e comecei a participar, escalado na época já pelos membros do CMD, que faziam as escalações, e comecei a arbitrar no campeonato municipal. E naquela época, eu acho que o Benno também era na mesma situação, nós tínhamos... não tinha a separação do município de Itapiranga, nem Tunápolis não existia, nem São João, tudo era uma coisa só. Então, quando nós apitávamos futebol, a gente tinha que ir para São João, para as comunidades de São João, Cristo Rei, Medianeira, Beatoroque, Samambaia, Ipiranga, Colonial, Colorado, todas essas comunidades, e também para Tunápolis a mesma coisa, e para Itapiranga. Então, o deslocamento, ele era bastante longo, né? Nós tínhamos que pegar o carro e ir para essas comunidades aos domingos. Inclusive, fui até São Sebastião, apitei jogo naquele campo que ficava perto do riacho lá embaixo, e eu apitava futebol aos domingos lá também. Então, na realidade, era bastante extenso o espaço que a gente percorria nesses domingos para a questão da arbitragem. O meu primeiro jogo que eu comecei a apitar foi em Jabuticaba, Colonial de Jabuticaba, e 7 de setembro de Medianeira.
Naquela época, as partidas também eram eliminatórias, não podiam ficar empatadas, podia que sair um vencedor. E naquele tempo, era um domingo chuvoso, o jogo começou um pouco mais tarde, e aí o que aconteceu? Estava começando a escurecer para bater os pênaltis. E São João, em Jabuticaba, Colonial de Jabuticaba, tinha um goleiro que era novinho ainda, e depois ele até foi para o setor profissional, lá para Blumenau. O nome dele era Francis Ludwig, que chamava ele. Depois ele atacou no Aliança e tudo mais. Hoje eu acho que ele tem uma escolinha de futebol em Blumenau. E aí esse menino era o goleiro do Colonial, mas ele pegava cada bola lá e deu o resultado positivo para o Jabuticaba. Como nós saímos bem naquele domingo e a repercussão foi grande, no domingo seguinte a gente não conseguia ficar em casa, era um domingo após o outro. E a gente ia adiante nessa situação. Quando a gente apitava umas partidas muito bem, né? Então a gente ficava um pouco famoso, né? Não, tem que ser fulano. Então a gente às vezes era muitas vezes indicado. Eu quero o Kaiser, eu quero o Capes. Então o CMT resolvia então quem ia apitar. Fazia um sorteio, né? E a gente ia, né? Não era fácil. A gente tinha que arrumar os panteiras, pagar eles, né? Muitas vezes a gente trabalhava por amor, né? O lucro não dava. E era muito difícil naquele tempo, todos os campos sem alambrado, a gente se arriscava. Me lembro de jogo, né, no fim da minha carreira, que eu desisti de apitar. Muito foi ao pedido do meu patrão, na época eu trabalhava no comércio, né? Então ele pedia muito para mim, Kaiser, para de apitar, assim que a firma vai perder clientes por causa do futebol. Aí eu fui pensando, né, mas vou deixar minha profissão ou vou ficar no esporte? Aí eu resolvi parar, isso foi fins de 79, daí eu parei. Mas daí eu auxiliei alguns árbitros ainda como padeirinha, né? E naquele fim que eu mesmo larguei tudo, me envolvi lá num jogo que foi muito tumultuado. Foi quando ia para a final, quem ia disputar, né? Aí houve rixa mesmo, que eu saí de lá só com a chuteira e o calção. E um corpo que eu caí em cima do arame, todo queimado, que se meteram em porão, né? Mas não fui muito atingido, porque a gente escapava que não é uma maioria dos ataques. Me empurraram dentro da casinha, né? Naquele tempo só tinha uma casinha, até que lá se enchia a súmula, né? Quando eu vi o palanque chegar em cima de mim, eu já saltava fora. Eu assim ia. Então, nesse sentido, como ele estava colocando, a princípio eu não tive nenhum jogo onde eu fui assim, pressionado ou assim, fui ameaçado nesse sentido. Como a gente era professor e a gente também aplicava, assim, tinha o regulamento debaixo do braço, era isso e não cedia nem 1 milímetro, nem um passo. Então a gente teve um respeito perante a questão dos jogadores e também das próprias comunidades onde a gente ia. E ainda tem uma outra situação bastante interessante, que eu me recordo bastante, é que dentro das comunidades onde a gente ia, sempre tinha uma pessoa de referência que acolhia a gente. Eu me lembro de um Flá aqui de Pupi, do Acácio Lopes, do falecido Acácio Lopes no América, era uma pessoa extraordinária, porque ele chegava, ele te atendia, ele te dirigia, ele te dizia, esses são os teus seguranças, e não tinha muita situação de problema com pessoas. E no Samambaia era a família Rambo, nos Greens era no Ipiranga, no Momba era na Emilhaneira, o Cid era em Cristo Rei, em Beato Roque era o Alcides Grazo. Assim, tinha pessoas praticamente em todas as comunidades, como quando a gente chegava como juiz de futebol, era recebido e cuidado para que nada de ruim aconteça. Como ele falou, naquela época a gente se arriscava muito. A única proteção nossa era uma cerquinha de um fio, onde tu passava, ia atender um jogador, o cara podia meter o braço por cima e tirar um tapão.
Então, a gente se arriscava muito nessa situação, mas também a gente era bastante respeitado nesse sentido, nessas situações. Eu vou agora explicar esse episódio que eu estava falando, me referindo antes. Foi entre duas equipes que estavam disputando para chegar à final do campeonato municipal. Então o time que precisava somente do empate saiu na frente, depois mais perdeu um pênalti, estava tudo tranquilo. Aí no segundo tempo, o time adversário conseguiu o empate, tudo bem. O dono da casa, o empate servia para chegar para a final. Mas, daí a pouco, o time adversário passou na frente e daí começou a queda. Eu trabalhei como bandeirinha naquele jogo e toda vez, quando o time perdedor estava atacando, né, o saqueiro daquele time agredia o adversário, quando o juiz estava de costas. A primeira vez que eu flagrei isso, eu levantei a bandeira. Daí o juiz viu, posso citar o nome, era o Luciano Donossi, um bom árbitro. Aí ele veio pedir, antes o juiz ia pedir para mim, o tal de saqueiro disse, tu não fala nada para o juiz. Eu pensei, por que eu estou aí? Eu vou exercer a minha função. Aí o Luciano veio e pediu, o que aconteceu? Eu digo, não, assim, assim. O fulano está praticando. Não tem outra coisa a não expulsar. Assim, ele acreditou quando o senhor teve de costa. E quando ele levanta o cartão vermelho, o técnico por trás já meteu um soco na nuca, me atirou dentro. Eu só me cuidando do jogador, mas quem veio me agredir foi o treinador. E daí a gente começou. A partida ficou em torno de 20 minutos parada. Aí eu pedi para o juiz, vamos terminar porque isso aqui não acaba bem, está tudo calmo, vamos levar essa partida no fim. E vai dar problema. Eu conheço os caras aí. Quando ele apitou a final, toda a turma fechando por cima de mim. Por quê? Eu falei a verdade e eles não queriam que fosse acontecer. Mas, felizmente, saímos ilesos da mar. Mas, falando um pouquinho da questão da memória de jogos que a gente apitou, nós apitamos uma final entre Dourado e Palmeiras de Medianeira, numa final de segunda divisão. O campo ainda era onde está a Associação dos Motoristas. Hoje, na época tinha bastante bergamoteira do lado. Para lá tinha um campo de futebol de Dourado, então era um dia meio chuvoso no começo da tarde. Eu trouxe o meu cunhado, Vildemar Misrech, e o Ivo Schwarovski com bandeirinha. E aí era a final do campeonato. Mas o Dourado já preparou a festa debaixo da bergamoteira, já tinha carteiro preparado e tudo mais. No que terminou o jogo, o Dourado ganhou o jogo, a entrega da premiação, aí começou a festa, debaixo da bergamoteira. A dança, começou uma dança, a música, os irmãos Guilherme, acho que é, Olívio e aí a velha vovó, que hoje completa já 71 anos, ela, com a turma, as irmãs dela começaram a dançar debaixo das bergamoteiras. Aí a festa foi até escuro da noite. Só que tinha puxado uns fios de luz e umas lâmpadas lá. E aí foi uma festa bem interessante. E um outro jogo que meio pitoresco que aconteceu foi entre Grêmio Tunense e Safrita, em Tunas ainda, naquela época. O tempo era meio fechado, pesado, de tarde. E o jogo estava quente, estava corrido, mas o tempo se preparou assim, um temporal ali para o outro lado, e daqui a pouco começou a chuva, e sempre mais forte, e disse, vamos parar, chamei os capitães, vamos parar o jogo? Não tem mais como continuar? Não, vamos continuar. Eu não sei, mas eu ia parar. Daqui a pouco começou mais um vento mais forte, uma hora deu um raio, mas olha, eu só vi perna pro meu lado. Olhei ao redor, não tinha mais ninguém em campo, todo mundo tinha fugido debaixo do galpão lá, do meio do temporal.
Depois nem condições de jogo não tinha mais por causa do gramado, estava muito enlameado, já estava quase mais ou menos mais para o final do jogo. Eu acho que o jogo ainda ficou no empate, era pelo Municipal naquela época. Outro jogo pitoresco foi quando um dia teve um jogo entre Safrita e Popi em Popi. E o jogo chegou aos 45 minutos, aí ele foi interrompido por causas extracampo também. E o resto do jogo foi marcado semanas, 14 dias, um mês praticamente depois, quando as outras rodadas já estavam seguindo, foi marcado para ser disputado aí na Safrita, aqui embaixo no Campo Safrita. Fui escalado com o meu trio para apitar. Quando chegamos lá, aparentemente tudo era uma amizade, mas até estranhei, como brigaram lá e agora aqui, uma amizade completa. E aí, daqui a pouco, começou o jogo, né? E o Popi começou a fazer gol. Quando descobrimos, o Popi precisava fazer 8 gols para tirar a diferença do São José de Cristo Rei, para tirar o São José de Cristo Rei fora. E o Safrita se deixou perder, então, porque o Safrita estava classificado, aí o Popi se classificou. Quando eu apitei o final dos 45 minutos, o pessoal veio correndo para mim. Inácio, agora o trio pode continuar e apitar um amistoso os restos dos 45 minutos? Eu disse para o nosso pessoal, vamos pegar as coisas, vamos vazar, porque aqui a pouco chegar de novo e daí nós vamos ser os culpados da situação. Assim, são inúmeras situações que a gente passou, e uma dessas foi uma final entre Grêmio Tunense e América. O América e Grêmio Tunense, esse jogo ocorreu aqui, no América, onde o América ficou campeão naquelas 2-1, ganhou o jogo. E esse jogo, eu até fui atrás para procurar o jornal. Vale do Uruguai, naquela época, era o Silvino Henques, era o dono do jornal. Então, naquela época, foi feita uma reportagem sobre o campeonato municipal. E aí fizeram a referência, essa arbitragem, né? E o jogo saiu bem e não deu nenhum problema. Aí eu apitei essa final aí do América e do Grêmio Tunense, onde o América se sagrou, acho que campeão da segunda divisão naquela vez. Bom, eu me lembro de partidas difíceis, que a gente sempre foi escalado. Me lembro de uma partida quando o CMT autorizou trazer atletas de fora. Então eu me lembro de uma equipe que trouxe uns 5 jogadores de Chapecó. Olha, a partida, eu acho que estava uns 5 minutos. E um daqueles jogadores de Chapecó queria me intimidar. Deu um lance lá, o Candeirinha marcou o impedimento, eu confiei no meu canteiro, né, como ele achia certo. E ele veio correndo, querendo partir para cima de mim, mas antes de chegar perto, ele já metia o cartão amarelo na cara dele. Porque não podia facilitar no início. Se tu pegava firme, enérgico no início, né, a coisa andava bem. E esse atleta não piou mais nenhum para nada. Ficou um santinho naquele jogo. E a partida terminou 1-1, né? Tranquilo, beleza? A partida foi assim, foi lá no campo da Aliança. Posso até citar, era Guarani, Teatro Rock e o Colorado e a Valsinha. E teve jogos pitorescos também, porque eu era da comunidade de Capela. Mas aí o CMD, porque eu não tinha muito vínculo na época, com Esperança eu tinha, mas não com o colégio. Aí eu era escalado para os jogos principais, né, o colégio fazia, eu era escalado. Aí eu fui escalado um dia para apitar Aliança e Colégio Agrícola, no campo do Colégio Agrícola. Na época, Aliança, Pompiva e tudo mais, e Capela, Quartelho e toda essa turma. O jogo era quente mesmo. E aí naquela vez eu tive a coragem de expulsar os 2 capitães do time, do Capela e do Aliança. E sabe-se quem que eram os 2 capitães? Os maiores editores de saco dos 2 times. Não vale citar o nome agora, mas os 2 tive que expulsar. Começaram a se agredir e aí tive que mandar eles embora. Outro jogo mais pitoresco foi entre Colorado e Evalzinho e São José de Cristo Rei. São José de Cristo Rei e Colorado jogaram lá em cima, e aí deu meio sururu lá também, e aí eles voltaram um dia. Aí fui escalado para apitar o jogo entre Colorado e Evalzinho e o São José de Cristo Rei. O jogo normal
jogo bastante quente, né? Mas consegui controlar, né? E o jogo tranquilo. Tinha um morador lá chamado Hilo Welter, tinha uma granja lá, tinha galinha correndo pelo barranco, galo ciscando por lá e tudo mais. E no que terminou o jogo, começou a correria. O pessoal Cristorei subiu no barranco, tinha um jogador específico lá do Cristorei que tinha armado a folia lá em cima. Subiu o barranco e o outro de Evalzinho subiu lá. Eu só vi pena de galo voando por lá, onde os caras caíram por cima e se rolaram dentro do barco. Eu tinha levado os meus 2 filhos junto. Eu tinha um Passat, os meus piás tinham 7 anos. Quando eu cheguei lá, meia hora os meus piás, no meio daquele tumulto todo, corri lá para cima para ver onde é que eles estavam. Eles estavam sentados no capô do carro, o Passat, atrás, em cima, gritando, mas ao redor o cara estava totalmente sujo. Os caras se pegavam na mão e correram para causa da folia. Foi uma coisa meio pitoresca. Outro jogo pitoresco também foi entre o Colégio Agrícola e América. Foi aqui no campo, onde eu apitei o jogo e no final do jogo também, estava jogo normal, Capela ganhou dentro da América e no final do jogo nós ficamos lá na Copa, aí começou a correria. E o capitão do Colégio Agrícola pulou a cerca e naquela época tinha um domingo chuvoso, estavam umas senhoras paradas no lado de cima com guarda-chuva. Quando ele pulou a cerca, uma surra de guarda-chuva nele, ele saiu pulando cerca e foi em cima do caminhão e foi embora. Mas são coisas pitorescas que aconteceram dentro da questão do campeonato municipal. E uma questão que eu gostaria de colocar em relação à questão do cartão amarelo, a gente às vezes dava cartão num tumulto, quando o cara ia e gritava, né? Para acalmar o cara, se metia o cartão para ele. Um dia, depois do jogo, veio um camarada comigo, um amigo José Reto. Ele era jogado para o Cristorei. Não, Cristorei não, para o Guarani de Biatoró. E ele era um bom jogador e disciplinado, muito disciplinado. E eu, no tumulto, dei um cartão amarelo e fui justamente para ele. No final do jogo, ele veio comigo e disse assim: Inácio, hoje tu fez uma coisa que não achei certa. Porque eu nunca na minha vida levei nem um cartão amarelo. E foi assim, foi o primeiro a me dar o cartão amarelo no futebol. Então, as coisas muitas vezes que acontecem, né? Mas eu, achando que ele ia partir por cima de mim, aí para acalmar a situação, eu dei um cartão amarelo para ele e aí ele me disse assim, até hoje a gente conversa, somos amigos, a gente conversa e ele recorda, quando recorda no futebol, nós sempre recordamos essas coisas. E aí uma pessoa que eu gostaria de fazer uma referência, na minha época, ele era uma pessoa bastante assim, camarada, e era presidente do CMD, que foi lembrado antes, que era o Evaldo Schmidt. Na época do CMD, quando o Luiz Franz era prefeito, ele era o presidente do CMD. Então, cada vez que trazia a súmula, a gente sentava e conversava e relatava as situações. E eu achava, eu tinha ele dentro do CMD, dentro da organização, com uma boa referência. Porque ele era uma pessoa correta, certa e amiga. Infelizmente, ele perdeu a vida dele num acidente de trânsito. Mas, dentro do CMD, eu achei ele como uma pessoa muito sensata e correta. Pessoa muito humilde. Humilde, tranquila e uma paciência fantástica. Então, como eu já falei antes, né, o interessante era ter essa referência, como hoje, quando a gente chega, eu acho que quase todos os árbitros, quando eles hoje chegam, do passado, quando a gente chega, eu me lembro de você, de um lugar. Aí, daqui a pouco, eles, não, mas foi lá na época você era juiz, era árbitro de futebol, era juiz. Tem assim muitas referências por Medianeira, Cristorei, São João. Todos os lugares que a gente passa pelas comunidades, a gente é recordado por causa daquela época. São situações interessantes, né? Como eu já falei antes, em Popi, Cristorei, o Flá em Popi, o Silo em Cristorei, o Lopes em Itapeus, Mexe no Baú, Momba em Medianeira, o Algrazo. Aqui em Capela nós tínhamos uma pessoa muito querida, que era o tal do Inácio Ritter, né? Quando no futebol ele sempre estava na mesa organizando as coisas. Então era bem interessante essa situação toda.
no tempo que foi sempre realizada a taça Tiradentes no Cometa ali. Eu sei que a primeira taça Tiradentes, o Walter Roy chegou para mim, Pena, vamos formar uma equipe. Eu estava meio afastado do futebol, né? Digo, podemos tentar. Eu vou procurar, tu já vai procurando. E por fim, quando conseguimos arrumar um time, conseguimos formar 11. Vamos sair no sorteio, Aliança São João. E todo mundo, meu Deus, não precisamos mais nem entrar em campo. Mas para aí, digo, vamos jogar. Turma da Aliança levou meio na brincadeira também. Fizeram 1-0, tiveram a chance de fazer o segundo, não fizeram. De repente nós empatamos. Aí terminou a partida. E agora, os pênaltis. Aí escolhemos 5. Digo, eu já sou logo, hein? Pode bater, tá? Então tá escalado. Se combinamos, né? Quem vai chutar por primeiro? Não, você eu. Eu me lembro bem, o Nelo era o goleiro, né? E atacava bem. Eu tinha o costume, eu olhava para um lado e a bola ia para o outro. Quando eu fui assim, que eu vou tocar a bola lá, ele já foi, só não veio para o outro lado. Aí já começou, ganhamos nos pênaltis da Aliança. Ficamos vice-campeão naquela primeira taça Tiradentes. Até nós tínhamos no nosso time juiz de direito. Era raro acontecer. Também, depois de um certo período, nós recebemos um convite para apitar regional. Aí o Mário Groto, que era motorista de ônibus, né? E aí ele me pediu se eu ia acompanhar ele, se eu ia me inscrever com ele. Eu disse, pode inscrever. Aí nós inscrevemos um trio com o Mário Groto, eu e o Olívio Justo de Barros. Fizemos, o Olívio era a nossa bandeirinha e nós fizemos um trio. Nós íamos apitar, apitamos em Tunápolis, Descanso, Porão, São João. Então nós apitamos regional por um certo tempo. Mas foi praticamente, eu acho que por 2 anos, daí nós paramos também de ser separados. Porque depois, mais que profissionalizou essas coisas, aí nós ficamos por fora. Lógico, a gente teria mais coisas, mais situações para contar. Eu acho que é uma satisfação termos participado desse programa e agradecemos então ao FEDA pela oportunidade que nós tivemos em relatar uma parte da história, porque se tu conta essa história em outras pessoas, tu leva, de repente poderia acrescentar mil e uma coisas e situações e pitorescas que aconteceram, né? Não só apanhar de guarda-chuva, mas em outras situações também, né? Cara, seria muito para falar ainda, mas vamos deixar o tempo para os outros também falar. Meu nome é Valdir Reck, comecei a apitar em 96 para representar meu irmão que morreu tragicamente de moto, né? Daí eu comecei a representar queria representar um ano no campeonato, né? Daí continuei depois do campeonato. Meu nome é Valdir Vaz, eu cheguei em Pola, né? Daí eu me machuquei, daí eu ajudei na arbitragem com meu cunhado Milton Jan e o irmão do Valdir, o Nilo Reck, que nos anos 95 sofreram um acidente e morreram, né? Daí depois fui morar em Piataroc e daí eu ajudei na arbitragem em São João do Oeste. Meu nome é Rocky Gil, sou natural de Vinha Dourado, sou pai de 3 filhos, já vou colocar de antemão. A única coisa que a mulher, quando eu chegava em casa, olhava se as costas estavam inteiras ainda, daí ela deixou ir para outro jogo de novo. É que eu comecei a apitar, eu não sei quem estava no cemitério em 96, não sei se o Inho já estava. Eu sei que fui no cemitério para se pode me colocar para o meu mano sempre falava, Valdir, você não pode ser auxiliar, você tem que ser árbitro. Daí eu disse, mas eu sempre auxiliava ele como bandeira, né? Aí um dia Soledade e Real de Tunápolis me convidaram para apitar a final a Taça Brahma, lá em Soledade. Aí fui lá, apitei, o meu irmão era meu auxiliar ainda. Depois ele sofreu um acidente de moto lá em Soledade, o cunhado dele faleceu junto, né, os dois. Aí fui no cemitério para eu queria representar um ano, né? Só que o primeiro jogo que eu apitei municipal foi Conceição e Paú Aspirante, sub-18, acho que era lá em Conceição. Aí já comecei me dando bem, daí comecei a continuar apitando, né? Eu e o Valdir praticamente nós começamos a apitar juntos.
Eu só me lembro, na época, o presidente da sociedade precisava indicar um árbitro. Sim, meu Deus. E assim, eu fui pego meio de surpresa pelo presidente, que hoje ainda está ali, que todo mundo conhece, que é o Osmar. Ele me tinha colocado e no primeiro final de semana me escalaram para apitar. Eu tinha apitado, sim, um aspirante, assim, mas nunca que o cara estava preparado para apitar municipal. Daí eu fui escalado para... beleza, eu apitei meu primeiro jogo e saí bem. E depois foi 15 anos assim de carreira. Eu só parei por o emprego não favorecer mais eu apitar, porque eu trabalhava numa empresa e eu começava muito cedo, domingos de noite, e daí não deu mais para eu continuar a apitar. E hoje, assim, eu igual não poderia mais apitar por causa que sofri um acidente e daí não tenho mais como correr as coisas. Mas no mais, eu vou em toda a comunidade bem tranquilo, assim. Às vezes eu tinha um jogo mais difícil, tinha o jogo mais fácil, todo mundo me conhece, assim. Mas hoje eu vou em qualquer comunidade, qualquer região, sabe? Eu apitei por Campeonato de Tunápolis, São João do Oeste, Ipurã, e aqui por muitos anos. E assim foi indo a vida de árbitro, mas sempre ficaram as histórias de árbitros que nem quase a história dos pescadores, né? É que a gente sempre apitava, né? Às vezes era complicado. O Chorinho também jogava bola quando eu apitava. Às vezes tinha jogo difícil, tu achava que não dá mais, né? Mas daí tu apitava um jogo ainda que era bom, tu estava bem, né? Mas normal, o Chorinho sabe, que o Enio sabe também, que às vezes eu apitava as duas finais, né? Ida e volta, né? Não sei, eu sempre me tentava fazer o máximo de certo, né? O mais, se tu tenta fazer o certo, porque o Jorginho faz um pouco de trabalho também como árbitro hoje, porque a gente respeita ele muito também, mas eu sempre falo que apitar, eu tenho 15 anos, se eu podia fazer isso hoje de novo, eu ia fazer tudo de novo, porque valeu a pena. Tá? E chegar no CMT, porque eu sempre falo, porque se você tenta fazer o certo, eu vou até contar um jogo que para mim, que o único jogo que não terminou, pode estar meu colega ali junto, foi Capela e... Lá em Capela, Torada e São Gero. São Gero precisava ganhar, o Torada precisava ganhar de 2 gols de diferença, não podia tomar, podia ganhar de 10 ou não estava fora. E Capela era sério. Aí, Capela precisava que Torada tomasse um gol, aí eles iam classificar. Aí deu um lance lá, o goleiro acreditou um centroavante, daí eu marquei pênalti e expulsei. Aí Torada, não que eles estavam errados, mas o único lance que eles podiam se salvar. Se eu estava errado, né? Aí eles iam classificar, só que naquele tempo o Jorginho jogava no Flamengo. Eles falaram, não, Matilde, tá certo. Só que Dourada não deixou chutar o pênalti, porque se deixa chutar o pênalti, eles estão fora, né? Se faz o gol, né? Eles não estavam errados, né? Mas ele achava que eu estava errado, né? Só que naquela era eu sabia o regulamento, porque a questão quando a bola está em jogo, tu marca a falta onde está o jogador. Né? E eu marquei. Eles achavam que tem que marcar a falta onde está a bola. Não é assim, é onde está o jogador. Só que hoje eu tenho muita amizade, muito respeito por Dourado, só que eles, no lado eles também estavam certos. Você chuta o gol, faz o pênalti, faz o gol, estão fora, certo? Podia optar, aí eu cheguei no cemitério e já tinha o livro aberto lá no cemitério. Lembra quando o pessoal Dourado veio lá? Eu também vim lá. E tinha o livro aberto, Valdir, parabéns, estava certo. Só que eu sabia, tem que conhecer a regra, né, Chorinho? Quando tu vai para um jogo, tu não vai porque não sabe, tu vai porque tu sabe. E foi os lances, o único jogo que eu sei que eu não consegui terminar. Não que deu rolo que eles brigaram comigo, nada a ver. Só que tinha jogos, eu sei que era mais difícil, mas valeu a pena, né? Hoje tu vai nas comunidades, eles te conhecem porque tu foi árbitro. Ninguém ia me conhecer lá em São Gero, lá no Itacuruçu, lá em Ipurã, se eu não fosse árbitro. Isso é uma coisa gratificante, ser árbitro. Né? E eu queria representar meu irmão com um ano, né? Pois eu estava jogando bola, eu era bom de bola. Continuei, apitei 15 anos, do mesmo jeito que nós fizemos juntos, apitemos 15 anos no campeonato. E era muito gratificante. Olha, hoje se eu podia fazer tudo de novo, eu ia fazer tudo de novo, porque futebol é a melhor coisa que existe. É comentários, sem futebol não tem nada. Eu acho que no nosso tempo era muito gratificante, né? Ser amigo, né? Sim, tu faz inimigo, mas aqueles inimigos nunca são teus amigos igual. Aí, mas no algo faz amizade no futebol, né? Jorginho, tu sabe que quando tu chega em Bastião,
todo mundo me conhece, mas se não fosse árbitro. E ele conhecia que eu chegava no Cometa, jogava no Flamengo, sim, mas agora com uma pessoa, não. E assim é que fica aqui, eu chego em São João, estourei, todo mundo, e por tu faz amizade, mas tu fica um outro meio que é inimigo, mas não, tanto faz, né? Agradecer ao Feida, porque ele lembrar do passado, né? Isso é bom para todos aqueles que... guardar isso, é. Guardar isso. Isso nossos filhos, nossos netos podem olhar para o futuro, né? Só se ninguém faz, fica tudo esquecido, né? Assim fica tudo marcado. Bem que uma coisa, nossos netos olhar que o pai estava árbitro, vocês eram ex-árbitro. Eu também quero agradecer, para finalizar, para representar, e como eu sou hoje sócio ainda, acho que é a sociedade mãe de todas as sociedades dourada, né? Daí, por isso, sabe, eu me esforcei um pouco, que continuam, porque tem que ter árbitros. A pena que logo acho que os campeonatos vão diminuir sempre mais. Hoje a nossa gurizada não se interessa mais muito em jogar futebol. Mais fácil é ir fumar e beber que jogar bola. Ou muito menos de pegar um apito e apitar. Assim como o Valtir Vaz e o Valtir Eck, nós somos amigos, nós nem nos conhecia muito, mas depois de árbitro nós viramos amigos, hoje somos amigos de tantos e tantos anos e quero continuar a ser amigos, como dos outros árbitros também, que os mais novos que vêm, sabe? Até que num jogo, sabe, vou contar uma, o Espírito, tu conhece muito bem, era teu colega, ele falou assim para mim, Roque, eu queria ver vocês, árbitros de raiz mesmo, você e Valtir, comentei uma hora contigo, vocês apitar, pecar e apitar um jogo, mesmo que vocês não correm como os mais novos correm, mas pelo menos ter uma vez assim, fazer um jogo de árbitros raízes, ele falou assim para mim. Não mais, tudo de bom para vocês que estão ali, assim eu deixo a palavra para o Valtir. Agradecer o Enio, tantos anos que eu dei, sempre apoiou os árbitros, né? Nem as sociedades, né? Mas nós sempre amparamos do Enio, né? Se chegar no cemitério, sempre a gente ficou em dúvida. Eu quantas vezes fui lá pedir as regras de futebol, ele sempre sabia, nem precisava olhar no livro, né? Tinha coisas que a gente tinha dúvida. Sabe que a gente jogou futebol? Ninguém fez curso no começo, depois nós começamos a fazer curso. O Enio lembra quando nós fazíamos curso, né? E daí nós aprendemos mais no futebol, né? Porque, olha, o Enio fez um trabalho com nós, gratificante, né? Jogamos futebol, apitamos futebol e hoje nós estamos assistindo futebol. Hoje nós estamos, porque nem porque ele colocou antes. Hoje é mais fácil jogar jogadores na beirada do rio que no campo. Porque o pessoal não se interessa, mas eles fazem escolinha, chega às 18 anos, esquecem tudo. Ou querem que pague. É fácil a sociedade, é difícil hoje tu pagar jogador, né? Então a gente até paga umas coisas por fora, né? Mas hoje a sociedade não tem mais lucro que nem antigamente, né? É difícil tu manter um clube. Hoje ele sabe que o Pastel vai jogar esse ano no campeonato da Piranga de novo, né? Porque a nossa comunidade é meia-meia, né? Metade do Nápoles, metade, só que a sede é em Itapiranga, né? E para nós encerrarmos esse programa especial com os árbitros e com os organizadores de campeonatos aqui de Porto Novo, e Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis, até agora só falaram os árbitros raiz. E agora nós vamos conversar com um árbitro Nutella. É brincadeirinha, mas já falei para o Jorginho. O Jorginho hoje é o representante, quando se fala em arbitragem em Itapiranga, se fala com o Jorge da Silva Borges, o Jorginho, multicampeão em todos os times da região, e eu com muito orgulho vi ele ser campeão estadual de amadores com o nosso Esporte Clube Cometa. E como eu joguei e também trabalhei na arbitragem, o Jorge jogou, incomodou muito, e hoje se incomoda, mas é aquela coisa, é o ônus e os bônus. E a arbitragem, até nem comentamos antes, mas a gente fala muito lá entre árbitros, que é igual uma cachaça, né? A arbitragem tu só vai porque tu gosta. Porque tu já sabe que tu vai sair de casa para ouvir um monte de palavrão. E tem muita gente que fala assim, o árbitro é o único
a única pessoa que quando ele apita, a hora que ele apitou tem 11 no mínimo contra ele. Pode ter 11 a favor, mas 11 estão contra, quando é um jogo de futebol. Então, cada decisão do árbitro sempre vai ter o time de lá, os 11 de lá, não vão concordar. Igual o nosso sábio Cid falou do óculos. Achei espetacular o que ele falou. Eu assisto um jogo do meu time com um determinado óculos e assisto a jogada do adversário com outro óculos. Então é bem isso. Então eu vou deixar o Jorginho à vontade para falar da arbitragem de hoje. Hoje nós temos algumas tecnologias, né, que eles já estão usando aqui, a questão do microfone, da comunicação. Eu não sei se hoje eles já têm aqui a bandeira eletrônica. Então eu gostaria que o Jorginho nos falasse um pouco da arbitragem de hoje, para que também no contexto nós possamos englobar todas as arbitragens que realmente são importantes. Alguém já falou antes que se não tivesse o árbitro não teria jogo também. Porque se as equipes comparecerem em algum lugar e não tiver o árbitro, não sai o jogo. Se eles não acharem alguém na arquibancada, ou ao redor que vai apitar, o jogo não sai. Então, o Jorginho, fica à vontade. Então, meu nome é Jorge da Silva Borges, mais conhecido como Jorginha, né? Eu, praticamente igual a você, eu vivi os dois lados da moeda. Eu fui atleta por muitos e muitos anos, né? Eu até comecei, meu primeiro professor de escolinha foi o Feda, né? Eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos. A gente morava no Baú, né? Quando nós viemos do Rio Grande, fomos morar no Baú. E daí nós vínhamos lá do Baú, eu e meus dois irmãos, nas escolinhas da JBS hoje. Então a gente começou uma trajetória cedo no futebol, né? E foi o que ajudou muito a nossa família, principalmente eu e o Beto, né? Que a gente conseguiu fazer uma bela participação no esporte de Itapiranga e na nossa região, como o Feda falou, né? Então, graças a Deus, o futebol foi o diferencial da nossa vida e continua sendo. Hoje o Beto como diretor de esportes do município e eu hoje responsável pela arbitragem do nosso município. Então, quando eu jogava, né, eu sou um cara curioso, eu gosto muito de conhecer as regras. Então, como eu joguei para fora futebol de salão, joguei futebol de campo, eu sempre estava estudando regras. Então, nesse lado, eu sempre questionava muito a arbitragem. Era um cara bem preparado, sempre me preparei, continuo me preparando hoje para arbitrar. E eu sempre estava questionando muitas vezes a arbitragem, o porquê das marcações. Aceitava com os argumentos deles, muitas vezes não concordava, mas já sabia que o árbitro dentro de campo era a autoridade máxima, né? Como escutei antes os outros árbitros falando, sou amigo de todos eles, né? Por nosso município aqui a gente se conhece, né? O Valdir apitou muitos jogos meus, então a gente tem uma amizade desde aquela época, né, Valdir? E o Gil também ali de Gil de Dourado também bandeireou e apitou muitos jogos onde eu participei. Ele sabe o quanto que eu cobrava dentro de campo, o quanto que eu resmungava, né? E isso hoje eu tô passando por essa fase que eles passaram na época. Mas graças a Deus o futebol na minha vida foi um diferencial, né? O divisor de águas, né? E hoje eu tenho uma empresa de arbitragem dentro do nosso município, onde eu participo, que o Enio falou antes, que hoje a arbitragem ela está não é mais vinculado ao esporte, ao setor de esportes, é tudo licitação nas prefeituras, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, eu coordeno o campeonato de Itapiranga, campeonatos de Iporã do Oeste, Tunápolis, Santa Helena e São João do Oeste, eu estava coordenando também. Então, tem muitos finais de semana que às vezes eu tenho em torno de 70 a 80 árbitros trabalhando para mim, junto comigo, né? Porque eu continuo arbitrando ainda, porque gosto de estar dentro de campo. E o futebol foi mudando. Hoje em dia, a maioria dos jogadores que atuam na nossa região aqui, em Itapiranga principalmente, tem escolinha desde os 4 anos. Então, automaticamente, eles já vão conhecendo as regras, já vão sabendo o que é certo, o que é errado, e eles vão questionando a gente. Dentro do nosso município aqui, vou jogar por baixo, São Miguel do Oeste, Itapiranga,
tem o maior número de pessoas que trabalham na arbitragem. Hoje eu devo ter em torno de umas 24 a 26 pessoas que trabalham comigo aqui de Itapiranga, né? E o restante da arbitragem eu pego de fora. Tunápolis eu pego 1 ou 2, Iporã 3 ou 4, São João 3 ou 4. E muitas vezes eu trago árbitros de Chapecó, árbitros de São Miguel, árbitros de Descanso. Ano passado, quando deu muitos jogos no mesmo final de semana, eu trouxe o pessoal lá do Paraná para trabalhar aqui em Itapiranga, Tunápolis e São João, porque eu vejo que não adianta você pegar um campeonato e você colocar qualquer um arbitrar. Eu sempre falo que o futebol muitas vezes é uma guerra declarada, né? Porque como o Feda falou, outros árbitros falaram, que quando é a favor do meu time está tudo certo, quando é contra o meu time, tudo errado. Então, se a gente colocar uma pessoa que não está nesse meio, não é fácil. Não é fácil. Por mais que hoje a gente esteja bem guardado, resguardado pelos regulamentos, pela própria lei da justiça, né, que se caso houver uma agressão, a gente tem o direito de estar processando, né? Mas mesmo assim, tratando-se de futebol, é complicado. A gente faz muito porque a gente gosta. E eu, quando parei de jogar futebol, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei em torno de quase um ano não ia assistir nem o Cometa. É aquele trauma pós-perca, né? Então eu parei porque machuquei meu joelho, resolvi não fazer cirurgia, por causa do meu outro trabalho, né? E pensei, vou parar, não vou mais nos campos, ficava só em casa, ia para o interior fazer alguma coisa. E com o passar dos dias eu acabei conversando com o Rogério Velter, que fazia as escalas, né, precisando de arbitragem nos nossos campeonatos. Aí eu convidei o meu irmão, o Ricardo e o Emerson, né? Falei, gurizada, eles estavam na ativa ainda, mas estavam querendo parar também. E como a gente já ajudava, principalmente no Jaite, aqui em Itapiranga, né? Eu optava futebol de salão para muitos municípios, sempre gostei do futsal, né? E estava começando a entrar na FESPORT também, né? Que é os jogos de Santa Catarina. Então eu falei para o gurizada, vamos começar no futebol de campo. Vamos fazer o teste. Vamos um domingo. Se nós se incomodar ou não dar certo, paramos. E fomos, eu não lembro como hoje, até dias atrás vi no Facebook para mim, né, a história, né? Foi lá em Chapéu, nosso primeiro jogo, o primeiro jogo onde eu arbitrei, em linha Chapéu. E assim foi gratificante. Arbitrar lá e a gente deu continuidade. Então, apitei mais ou menos um ano aqui em Itapiranga. Aí logo fui convidado para apitar em Tunápolis, logo fui convidado para apitar em São João, em Iporã do Oeste, Pinheirinho do Vale. E conversando com os guri lá, eu já tinha a minha empresa de esportes, né, por causa do meu segundo trabalho. E resolvi colocar junto esporte de futebol. Outras modalidades, né, mas que abrange futebol. Aí participei de uma primeira licitação, ganhei. E eu sempre falo que aqui em Itapiranga, como os outros já demais falaram, né, o nosso amigo Enio, ele é o cara que, se tu chegar com uma dúvida lá, 97% ele te responde na hora. Se ele tiver 3% de dúvida, ele manda guardar um pouquinho, mas ele te dá a solução. Então, primeira competição que eu peguei em Itapiranga, eu cheguei e falei com o Enio, preciso de ajuda. Aí ele sempre disposto, né, pela nossa amizade de muitos e muitos anos, ele me viu crescer no esporte itapiranguense. Ele sempre, até hoje, ele me ajuda muito, é praticamente o meu braço direito nas competições onde eu trabalho, né. Muitas vezes eu tenho dúvidas em Iporã, Tunápolis, o pessoal me questiona, eu procuro o Enio para estar tirando essas dúvidas. E já ajudou eu estar resolvendo questões de outros lugares, né. Então, o nosso Enio aqui tomara que viva mais uns 150 anos, né, para estar nos ajudando, porque eu também quero continuar nessa linha de arbitragem, né, para que a gente possa conduzir e dar seguimento ao trabalho das pessoas que a gente escutou, os relatos, histórias bonitas e muitas outras histórias teria se os outros árbitros tivessem vindo também, colaborado com
com esse programa, claro, cada um dentro do seu possível, né? E o que não pode parar, é o que eu sempre falo, é o esporte dos nossos municípios. Itapiranga, São João, Tunápolis, Iporã e outros municípios da nossa região. É o que tira as pessoas dos seus dia a dias. Eles poderem sair de casa no final de semana e assistir um jogo na sua comunidade, é o que movimenta principalmente o futebol, é o que movimenta as comunidades, é o que mantém a comunidade bonita, a praça bonita, o clube bonito, aquela grama cortada, é tudo praticamente por causa do futebol. Então o futebol na minha vida, como eu falei, eu sempre respirei e continuo respirando futebol. Meus filhos gostam de futebol e tenho certeza que essas gerações que estão vindo agora, eles precisam conhecer um pouco desse relato, aonde começou, como o Enio e me fugiu o nome agora do senhor lá, que lá de Cristo Rei, ele comentou, né, que eles... O Cídio. Cídio, isso. Eles começaram naquela época sem nada, sem material nenhum, simplesmente pela vontade, pelo gosto do futebol. E hoje nós estamos aqui, como o Clemente falou, praticamente quase profissionalizado, né? Hoje nós trabalhamos com bandeirinha eletrônica, muitas vezes o árbitro não está perto de uma jogada, ele marca a falta. Daí o pessoal pensa, mas está longe do lance. Mas o bandeirinha próximo, ele só aperta no botãozinho da bandeira, vibra no braço do árbitro um sensor que o cara sabe, aconteceu alguma coisa. Eu só quero interromper. O Bandeira hoje não corre o risco que o Beno Kaiser correu naquele jogo. Ele teve que erguer a bandeira para chamar. Hoje o cara só aperta e já sabe o que aconteceu. E normalmente você já usa hoje o comunicador, né? Então ele só fala e passa despercebido. Isso também é outra ferramenta, né, que a gente está usando já, né? É o que eu sempre estou falando para o pessoal que trabalha para mim. Você tem que estar investindo para te dar mais qualidade para trabalhar. Isso é mais ou menos ter um tênis bom para correr, ter um relógio bom para cuidar o tempo, a hora. E nós estamos buscando cada vez mais, né? Cursos. Também a gente está sempre incentivando os árbitros a estar buscando conhecimento. Hoje, graças a Deus, com a internet que nós temos, né? Tu digita lá regras do futebol, faz qualquer pergunta sobre lances, vem 5, 6 respostas para você. E a gente também sempre está à disposição para estar esclarecendo algumas dúvidas que acontece, né? Pegando o gancho lá, então, essa do rádio, né? A gente, muitas vezes, quem está na torcida acha que o árbitro está escutando música ou que está cantando ou falando sozinho, mas a gente fica se comunicando o jogo todo. Então hoje o árbitro pode correr em linha reta e o bandeirinha está lá nas tuas costas, lá, cuidando do que está acontecendo com o zagueiro, acontecendo com o goleiro. Então a comunicação hoje em dia ela é muito importante para quem trabalha nessa época. Eu dou os parabéns para os árbitros antigos pela coragem que eles tinham, que a gente sabe que anos atrás as coisas se resolviam na hora, né? Tipo assim, tirar a satisfação entre jogadores, entre árbitro e jogadores, se resolvia na hora. Hoje em dia a gente conversa, resmunga, um xinga o outro, mas terminou o jogo, tá tudo certo. Olha, é muito difícil acontecer hoje em dia chegar às vias de fato no futebol. Eu que ultimamente estou coordenando os campeonatos dos nossos municípios mais próximos, então é raro, a gente até se assusta quando chega a acontecer essas agressões, né? E temos também o amparo total do Conselho Disciplinar, né, dos nossos municípios, aonde um jogador vem a aprontar, digamos, aqui em Itapiranga, ele está proibido de jogar nos 5 municípios da MEOSC. Já é uma segurança a mais para nós árbitros. Então hoje os jogadores estão jogando um campeonato, são adversários, mas no outro município eles são companheiros de time. E a gente, que nem nós, hoje a maioria dos árbitros são ex-jogadores, que se interessaram, quando pararam de jogar, eles, para não sair de campo, como no meu caso, eles começaram a arbitrar. Eu sempre estou convidando, né, novos árbitros para estarem trabalhando, vêm junto com nós.
No começo é difícil algum jogador ter algum curso de arbitragem, então a gente já começa a levar eles normalmente como mesário, para eles ir pegando o clima do jogo. Mais tarde a gente coloca de bandeirinha, não vai colocar aí numa final de campeonato, né? Coloca, depende de categoria de base, e assim conforme vai a evolução dele, a gente vai transformando ele em árbitro, e muitos árbitros que trabalham hoje comigo foram assim que começaram. Eu também comecei na época, há muitos anos atrás, como mesário de futsal. Depois eu sou do tempo do bandeirinha do futsal, bandeirinha do futsal. Depois comecei a arbitrar jogos das escolinhas de futsal e assim fui evoluindo. E graças a Deus hoje é o meu sustento, né? É o que o ganha-pão da minha família, né? Eu como árbitro, claro, juntamente com a minha empresa, né? Sempre estamos participando de licitações. Até dias atrás eu estava conversando com o pessoal, a gente fez uma reunião, né, com as ligas da nossa região. Tomara a Deus que a gente esteja enganado, mas nós acreditamos que aqui uns, mais tardar 5 a 7 anos, quase não vai existir mais campeonatos por falta de árbitros. O interesse da nova geração é baixíssimo no interesse em arbitrar. Porque, o que eu vou dizer? O pessoal vai lá, joga seu futebol, vai pra Copa, toma sua cervejinha e vai pra casa. E já a arbitragem, de manhã cedo tu já tem que tomar um café legal, vai ter que almoçar cedo. Aí tu vai lá, arbitrar, sol quente, normalmente é 2 jogos por lugar. Aí tu toma uma aguinha, escuta um monte de gente te xingando. Isso a gente tem que aprender cada vez mais a tirar de letra, né? E no final do jogo, tu sai com sede do campo, muitas vezes tu não pode ter na Copa, tomar uma cerveja, um refrigerante, uma água, ou lá ver um amigo teu que está lá, que tu conhece de anos, para evitar algumas reclamações ou algumas discussões. Então é isso que eu vejo no meu ponto de vista, que a nova geração não quer mais essa parte de confronto pós-jogo, de repente, e está faltando. Então, que nem eu falei há poucos dias atrás, né, eu tive que trazer gente até do Paraná. Eu sempre estou buscando pessoas qualificadas, até em conversa off, né, com o Feda, né. Eu tenho, hoje aqui em Itapiranga nós temos 2 árbitros federados, antes eu falei temos o Douglas Telequim, né, de Ervalzinho, e nós temos o Emerson, que é aqui de Itapiranga, né. Eles fizeram o curso na federação e são federados na Federação Catarinense de Arbitragem. Os outros árbitros, no meu caso, vou pegar o Thierry e o Valmor, que são mais conhecidos, que apitam muito por aí, todo mundo tem curso, mas não é da federação, são cursos das ligas. Até agora, nos próximos dias, aí, a gente vai estar trazendo o presidente é o coordenador da arbitragem da Federação Catarinense, o Cabe Chapecó, vai vir aqui em Itapiranga. A gente vai estar disponibilizando isso para o público em geral, né? Já deixar o convite para quem quiser participar. Vai estar em Itapiranga dando um curso sobre regras de futebol. E precisa trazer pessoas qualificadas. Eu trago pessoas do Paraná a apitar aqui, que são federados na Federação do Paraná. Pessoas de São Miguel, que são da Liga Miguelestina, a Liga de Descanso, a Liga de Guaraciaba. Então são todos pessoas qualificadas que estão acostumadas a arbitrar qualquer partida, qualquer jogo. Então a gente já traz pessoas que a gente sabe que pode mandar em qualquer campo aqui nos nossos municípios que vão estar apitando bem. Vai existir as reclamações? Sempre vai existir. Existiu no tempo do Valdir, no tempo do Feda, e vai continuar. Agora existe também e vai continuar nas gerações futuras. Então, na nossa época, na época do pessoal mais antigo, antes eu até comentei lá, nós, da arbitragem hoje, estamos no paraíso apitando. Apesar de algumas reclamações, mas escutando o relato deles, cara, esses caras foram guerreiros. Então, nós temos que valorizar a arbitragem, né? Muitas vezes, os árbitros são os culpados de alguém não classificar, não ganhar um título. Então o árbitro é culpado, mas muitas vezes o árbitro está lá para tomar alguma decisão. Hoje em dia não temos, né, a ajuda do VAR, que na televisão a gente assiste direto, né? Então nós não temos na
nossa região ainda, né? Acredito eu que futuramente a gente tenha, né? Que a gente pode tirar dúvidas, lances decisivos, né? E continuar buscando conhecimento e tentar manter o nosso futebol, os outros esportes também, né? Como o Enio falou antes, todos os esportes aqui do nosso município merecem um cuidado especial, né? Para que não acabe. E esporte é saúde e tudo mais. Eu tenho que fazer um agradecimento especial ao nosso amigo Enio. Mas eu primeiro queria falar, eu trabalhei na arbitragem meio por acaso em 1983, que eu fui contratado pelo CMD, na época era o seu Evaldo Schmidt, o presidente, e eu fui contratado para ter escolinhas de futsal e voleibol. E aí ele disse assim, bom, como tu é contratado do CMD, você vai ter que apitar o futebol municipal, vai ter que ser árbitro. E aí eu era professor e tal, mas eu sempre jogava, não, mas tem que ser árbitro. E aí eu resolvi encarar, e em 83 apitei. Inclusive apitei a final, era Guarani de São Miguel, Guarani de Beato Roque e o América. Aqui no América o Guarani ganhou, se não me engano, 2-0, 2-1, uma coisa assim. E aí em 92, em 91 parei de jogar, pensei que vou entrar na arbitragem. Aí em 92 tinha um curso da Federação de São Miguel do Oeste. E aí o CMD, na época, disse, aí o Enio me convidou, vai ter um curso assim lá em São Miguel, não quer fazer e tal. E aí, disse, vamos lá. Mas como muita gente sabe aqui, na época a rixa política era muito grande. O Enio bateu o pé, bateu no peito e disse, não, a Feda vai conosco lá fazer o curso. Teve gente que não queria que eu fizesse. Então é um agradecimento, uma coisa que eu tenho que falar. Agradecer ao Enio, que na época bateu no peito e disse, não, nós queremos curso, queremos árbitro federado, então vamos levar quem quer ir. Então é uma coisa que eu queria deixar registrado aqui, o meu agradecimento. E depois, daí em 92 fui, daí trabalhei na Liga, depois fui lá para o Litoral, trabalhei alguns anos na Federação. Então por isso que eu eu tenho certeza que esse programa de hoje foi assim uma homenagem e uma justiça aos árbitros, principalmente aqueles heróis das antigas, né? Então esse é o meu agradecimento e a finalização do programa que eu queria deixar para todos. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA-TV em mais um episódio de Fußball em Porto Novo. A Tipo Esportes, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol e a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.